Olá, eu sou Paulo Santos e agradeço inicialmente o convite da Unimes para estar esses momentos com vocês e vou abordar sobre a odontologia hospitalar, a atuação clínica e limitações da pandemia. Não podemos começar a abordar sobre o tema sem falar o que é a odontologia hospitalar. E quando nós pensamos em odontologia hospitalar, nós temos que conceituar de que é uma área de atuação, de que é um cirurgião dentista que é generalista ou especialista. Esse especialista em ambiente hospitalar exige um conhecimento hospitalar. Hoje nós vamos falar daqui a pouco um habilitado em odontologia hospitalar, não sendo obrigatório, pode ser um dentista generalista, mas que tenha experiência e que execute um procedimento de baixa, média ou alta complexidade. Isso independe do perfil de baixa ou média ou alta complexidade do SUS, mas sim um ambiente de alta complexidade, mas um procedimento que pode ser de baixa ou média ou alta complexidade, mas num paciente de alta complexidade e desde que esse paciente esteja hospitalizado, visando então participar de um processo terapêutico de cura ou de melhora da qualidade de vida do motivo pelo qual esse paciente foi internado, independente do tipo de doença que acomete o paciente. Desde quando existe a área de odontologia hospitalar no Brasil? No mundo existe há mais de 100 anos, mas no Brasil estamos aí com 80 anos, pelo menos, e nesses 80 anos começou no século XX. O primeiro serviço foi da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1940, e em 1945, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, que é um centro que hoje ainda tem um serviço de odontologia hospitalar e que é hoje a referência, o melhor centro de odontologia hospitalar do Brasil, por ser o maior e mais amplo, não por ser o melhor, por qualidade. Outros centros também têm qualidade, mas é a principal referência de odontologia hospitalar no Brasil pelo volume e pelo tamanho da instituição que é. Atende tanto o Instituto Central, a psiquiatria, a ortopedia e traumatologia, com a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o Instituto do Coração e o Instituto da Criança, que são os institutos ligados ao serviço à divisão de odontologia hospitalar do Hospital das Clínicas. Quem é esse paciente de odontologia hospitalar? Como eu disse, independente da área em que atende, nós temos aqui um grupo de pacientes, e é claro que quando eu penso em odontologia hospitalar, eu navego tanto por coagulopata, por nefropata, por cardiopata, o paciente com diabetes, da infectologia, com doenças do fígado, com doenças neurológicas, aborda-se também os pacientes com UTI, os transplantados de órgãos e tecidos e os oncológicos e os oncohematológicos. Quando nós pensamos em odontologia hospitalar, é essa amplitude toda. Mas quando se começa um serviço no hospital, geralmente se escolhe uma destas áreas para se começar o serviço, e a partir do momento em que se escolhe uma destas áreas, então as outras áreas vão sendo agregadas com o passar do tempo. E é claro que isso exige do profissional da odontologia um conhecimento geral da área de clínica médica para conseguir atuar com vários desses pacientes. Vejam, às vezes eu estou atendendo um paciente com cardiopatia, saio de atender o leito à beira do leito desse paciente e vou atender um paciente oncológico. Logo depois vou atender um paciente nefropata. Então, o conhecimento de odontologia é um conhecimento padrão. A odontologia é clássica, é aquilo que nós aprendemos na faculdade. O que vai mudar é o perfil de cuidado de atendimentos para cada especialidade médica e o que envolve o conhecimento, desde o conhecimento da doença, as manifestações bucais decorrentes da doença, os medicamentos e uso, os exames laboratoriais associados a estes pacientes e as complicações decorrentes dessas alterações laboratoriais também. Sabe-se que a área hospitalar é uma área multidisciplinar.
E a nossa formação de odontologia não é tão multidisciplinar assim. Então, quando nós vamos para a abordagem hospitalar, o nosso foco é o paciente e a nossa atuação é de suporte e não mais de conduta básica, de decisão toda do paciente. É claro que se nós levarmos o paciente para o hospital, isso ainda acontece, mas mesmo assim teremos uma ação multidisciplinar na abordagem desse paciente. E quando nós pensamos na abordagem multidisciplinar, quem interna o paciente geralmente é o médico, quem responde pelos cuidados na sua essência é a enfermagem, e os outros profissionais, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, nutricionista e cirurgião dentista serão terapias de suporte para esse paciente. Assim como outras especialidades da medicina serão terapias de suporte. Por exemplo, quando se um indivíduo é internado por uma doença cardíaca, o cardiologista é o responsável. Se esse paciente precisa, se tem uma alteração otorrinolaringológica, esse profissional da otorrinolaringologia, sendo médico, entrará como suporte, assim como se houver um problema bucal, o cirurgião dentista responderá por esse suporte. Dentro deste cenário, então, quais são as áreas de atuação da odontologia hospitalar? Basicamente, prevenção e tratamento das infecções. Nós atuamos também em casos que necessitem de resolução cirúrgica, em diagnóstico das lesões bucais, sendo uma área da odontologia, a estomatologia, muito importante para essa atuação, procedimentos emergenciais de dor, e instituição e supervisão de protocolos de cuidados bucais, independente da área onde os pacientes estão hospitalizados. Qual é o perfil profissional de acordo com as áreas de atuação da odontologia hospitalar? Se espera que esse especialista tenha pelo menos 5 anos de atuação e que a atuação desse profissional de odontologia não seja exclusiva de UTI, mas que ele saiba atuar em centro cirúrgico e saiba atuar em clínica médica como um todo. Para os que hoje fazem um curso de habilitação em odontologia hospitalar, o Conselho Federal de Odontologia Hospitalar reconhece os cursos que tenham pelo menos 350 horas de curso de habilitação, com 50% dessas 350 horas com prática clínica. Que esse cirurgião dentista não seja aí com uma especialidade única, como, por exemplo, um ortodontista, né? Ele tem que ter uma experiência em clínica geral, porque no hospital ele vai ter que atender a todo tipo de procedimentos em odontologia e que seja atualizado, tanto na área odontológica quanto na área de clínica médica, com a participação em eventos científicos. Então, esse é o perfil que se espera de um profissional que atenda na odontologia hospitalar. Há um detalhe importante, é que quais são as funções de um serviço de odontologia hospitalar? De acordo com o Conselho de Odontologia Hospitalar americano de 1961, da Academia Americana de Odontologia Hospitalar, nós temos, além da atuação clínica, uma atuação que pode ser administrativa. Hoje temos dentistas que são chefes, coordenadores de presidentes de associação médica, coordenadores, supervisores hospitalares, são gestores hospitalares, nós fazemos consultoria e também temos uma ação educacional dentro dos ambientes hospitalares. O que rege a nossa atuação em hospital, isso saiu publicado no Diário Oficial da União, é uma resolução do nosso Conselho Federal de Odontologia, de 21 de maio de 2019, que é a resolução número 204, que alterou as últimas alíneas da primeira resolução que criou a área de atuação em odontologia hospitalar, que foi em 2015, na resolução 162, depois na 163, e diz para nós, agora em 2019, quais são as áreas de atuação do habilitado em odontologia hospitalar. E eu quero pedir para que os colegas possam me acompanhar, que isso é atuar em equipe multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, prestar assistência em pacientes que estão internados, e em tanto ambulatorial, domicílio, urgência, emergência, em suporte básico de vida, e inclusive os pacientes críticos, atuar na dinâmica institucional,
aplicar o conhecimento adquirido na propedêutica clínica, quer dizer, em clínica médica, tanto no diagnóstico quanto nas evidências científicas, tem que estar atualizado, elaborar projetos de natureza clínica e técnica para poder estimular ações que possam permitir novas tecnologias e novos fármacos na atuação da odontologia hospitalar, integrar-se com promoção, manutenção, prevenção e proteção e recuperação da saúde em ambiente hospitalar. Vejam que não é só a boca, e isso entrou em vigor, então, em 21 de maio de 2019. O que existe em odontologia hospitalar no Brasil? Então, vamos entender, nesse artigo que foi publicado em 2016, sobre a odontologia hospitalar em conceitos, falando da primeira resolução de 2015, dizendo que a odontologia deve começar, inclusive, hospitalar deve começar na formação, na graduação, que é o que nós estamos trazendo aqui para os colegas. E essa odontologia deve ser exercida por cirurgiões dentistas capacitados, com competências e habilidades no manejo do paciente hospitalizado e sabendo trabalhar em equipe multi ou interprofissional. Existe um raciocínio muito claro que é apresentado nesse artigo, que é a seguinte questão. Existe esse gráfico onde nós vemos aqui um sinal de menos e mais, aqui mais e menos, onde aqui é a quantidade de intervenções odontológicas e aqui nós vemos a complexidade do paciente. Então, quanto mais complexo o paciente, menos intervenções odontológicas. Quanto menos complexos os pacientes, mais intervenções odontológicas. Lembrando que isso começa, a maior parte das intervenções odontológicas a serem realizadas serão em ambulatórios, em pacientes que estão internados na clínica médica, em procedimentos cirúrgicos. Isso reduz nos pacientes de oncohematologia e infectologia, porque isso e reduz mais ainda a quantidade de procedimentos para cuidados paliativos e pacientes em UTI. É claro que quando eu penso em intervenções, não em prescrições em suporte e cuidados nesses pacientes, mas no paciente, quanto mais crítico, lembremos que do conceito de odontologia hospitalar, eu só vou agir para ajudar a melhorar, a curar o motivo pelo qual o paciente está internado. Então, eu desvinculo essa necessidade que nós temos de atuar, de intervir com, assim, a melhora, a recuperação e a cura desse paciente. Procedimentos podem ser realizados quando os pacientes saírem do hospital. Então, eu tenho que ter bem estabelecida esta prioridade. Como escolher um curso de habilitação em odontologia hospitalar para me capacitar? Né? Hoje, as formações mais importantes são aquelas das residências em odontologia hospitalar. Existem algumas residências multiprofissionais em que tem o preparo para a odontologia hospitalar, mas não são todas. E quando não se consegue fazer uma residência de odontologia hospitalar, que é um período de 60 horas semanais no hospital, aí sim, a outra opção, que isso é muito comum para os indivíduos que já estão formados e já têm a sua atuação em clínicas, para se capacitarem em odontologia hospitalar, são fazer os cursos de habilitação em odontologia hospitalar. Lembrando que dentro das normativas eu posso escolher aqui, nós mostramos 10 cursos nesse artigo, que tem as suas horas de trabalho, as horas, a carga horária, a quantidade de prática, não é? Como são oferecidos, qual é a duração dos cursos, se tem e se identificam ou não os hospitais de vínculo da instituição. O que existe na literatura até o momento isso foi em 2017, sobre a odontologia hospitalar no Brasil através de uma revisão integrativa. A maior parte dos estudos que mostram o que existe em odontologia hospitalar é sobre UTI, ou seja, envolve pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e todos esses estudos mostrados até o momento, nesta revisão de literatura, mostrou que é necessária e relevante a presença do cirurgião dentista na assistência hospitalar, prestando tanto atendimento de saúde bucal como instrução aos internados e à equipe de enfermagem. Mas ficou claro em 2017, nesse estudo,
de que ainda eram poucos os estudos na área de odontologia hospitalar no Brasil, o que dificulta, então, o estabelecimento de muitos critérios, de muitos protocolos. Uma das áreas mais necessárias no suporte de odontologia hospitalar no Brasil é a área de oncologia. E esta é uma condição que acomete os pacientes hospitalizados. Essa é uma criança hospitalizada com uma leucemia que tinha uma condição bucal como essa que nós estamos vendo. Então, é claro que esse é um paciente que precisa de um suporte bucal. Que condição bucal é essa? Nós vemos aqui, então, úlceras, crostas em região peribucal, em vermelhão do lábio, com presença de secreção purulenta, uma limitação de abertura bucal, não se consegue fechar, inclusive a boca também, saburra lingual com áreas pigmentadas, aumento de volume gengival e um ressecamento bucal importante. Essa é uma condição clássica de mucosite oral associada a paciente que recebe quimioterapia. E a mucosite oral é uma inflamação tóxica que acomete toda a boca, todo o trato digestório, da boca até o ânus. E é uma parte muito sintomática, no caso aqui de crianças, e está relacionado com morbidade e com mortalidade desses pacientes, quando essas condições bucais são portas de entrada de infecção que levam para outras áreas sistêmicas. E aí nós podemos usar vários recursos, e um deles que nós utilizamos é a laser terapia, através de uma ação de fotobiomodulação na boca desses pacientes, onde nós vamos ter um recurso, e vejam aqui à beira do leito, fazendo uma aplicação da laser terapia e fazendo esse processo de bioestimulação. É claro que nós não estamos com o mesmo paciente, mas mostrando o quanto esse suporte vai fazer a diferença na qualidade de vida desse paciente. Essa aqui é uma evolução deste caso clínico após o estabelecimento de cuidados bucais, com prescrição de produtos e, além disso, de cuidados intrabucais de higiene e a aplicação de laser terapia após algumas sessões. A evolução desses cuidados, percebam que aqui já houve a necessidade de um suporte de nutrição por sonda, um suporte de oxigênio e a expressão de dor do paciente, mas a boca com uma condição já muito melhor, já vejam que aquelas lesões que estavam com secreção já estão secas, mas ainda há sinais de sangramento na boca, não é? E aqui uma condição totalmente recuperada e o que nós mais gostamos, a gratidão de um paciente com um sorriso depois de tudo que nós podemos fazer por estes pacientes. Uma outra área do hospital é o centro cirúrgico, né? E no centro cirúrgico nós precisamos, como dentistas, conhecer o ambiente, as normas, conhecer todo o processo burocrático. Exige uma habilidade técnica muito grande, porque nós lidamos com um paciente que está sob intubação, que está sob anestesia, então esse paciente está instável hemodinamicamente, não é? E aí essa interação entre o dentista, anestesista, enfermagem e o médico clínico é muito importante. Nós precisamos conhecer todo este processo para que nós possamos fazer a interação. O planejamento é muito mais rigoroso do que o que nós fazemos em consultório, porque não dá para faltar nada no momento do procedimento cirúrgico. Outro cuidado são os diagnósticos das lesões bucais, né, onde nós temos que ter um excelente conhecimento de estomatologia, saber interpretar adequadamente os exames complementares, ter um excelente raciocínio diagnóstico, inteirando tanto o médico quanto dentistas, saber ter uma conduta hospitalar que muitas vezes é diferente da conduta ambulatorial, com medicamentos e cuidados diferentes, coleta de exames que muitas vezes não são feitas no consultório, e o acompanhamento dos casos, né, o que exige uma disponibilidade do profissional para o hospital. Nesse artigo nacional de 2014, né, nós podemos ver sobre a atuação do dentista numa equipe profissional
numa atenção terciária, quer dizer, no ambiente hospitalar, um trabalho no hospital em Minas Gerais, num período de 2 anos. E vejam que interessante. Aqui estão várias condições que levaram a uma avaliação odontológica, a solicitação de avaliação pelas equipes médicas e de enfermagem, os sintomas dos pacientes, o que precisou de, como era a condição de higiene bucal e outros procedimentos realizados. E vejam que interessante, que dentro desses cuidados, né, nós tivemos aqui 19 pacientes que precisaram de uma consulta odontológica. Às vezes, não faremos intervenção, né? Às vezes, nós faremos somente uma consulta e descartaremos o diagnóstico de um problema bucal ou somente faremos uma prescrição de cuidados para a equipe de enfermagem. E isso é tão relevante quanto ter que fazer um procedimento. E essa compreensão, muitas vezes, é difícil de se compreender pelo cirurgião dentista. Outra condição muito comum é estabelecimento de emergências, né? Atendimento de emergência, tem que ficar claro qual a atuação do bucomaxilo e qual a atuação do cirurgião dentista clínico geral. E poucos momentos há uma sobreposição das áreas, né? Só nos pequenos traumas, mas nos grandes traumas, essa área será do cirurgião bucomaxilofacial, né? Os traumas de intubação, outras condições, são realizadas pelo cirurgião dentista clínico e exige uma habilidade técnica, agilidade, conhecimentos atualizados com materiais e medicamentos, uma excelente interação com a equipe de enfermagem, mais uma vez nós vendo aqui a necessidade da interdisciplinaridade e a conduta e o segmento do paciente. Não dá para voltar na outra semana. O paciente continua internado e o dentista é que se desloca ao local. E também a criação e a supervisão de protocolos odontológicos, protocolos operacionais padrão, principalmente nos hospitais que têm classificação, categorização, como as acreditações, onde nós precisamos estabelecer protocolos de higiene oral, de laser terapia, protocolos de cirurgias odontológicas, de manobras hemostáticas. São diferentes esses protocolos para adultos e crianças, e esses protocolos não são feitos exclusivamente pelo cirurgião dentista, mas exige aqui a elaboração e a ação junta com enfermagem, com médico, com farmacêutico clínico, com o setor de compras do hospital. Uma grande, já que nós falamos que o carro-chefe do hospital são as infecções, existe uma grande preocupação com as infecções de origem odontogênica e a repercussão com os outros órgãos. Nós sabemos que isso é bem conhecido na literatura, mas será que nós conseguimos ter uma clareza na identificação da topografia das infecções e a origem das infecções? Então, o conhecimento de fisiologia, de microbiologia, de farmacologia passam a ser fundamentais para esses pacientes. Nesse trabalho, no livro do professor Brunetti, o trabalho do grupo de periodontia da FOUSP, mostram algumas infecções causadas por micro-organismos da boca. E quando nós pensamos nos micro-organismos da boca, existem algumas infecções no corpo que são muito conhecidas nossas, como a endocardite infecciosa, a bacteremia, algumas infecções respiratórias nos pacientes que têm microaspiração, principalmente pacientes intubados em unidades de terapia intensiva, mas aí existem infecção generalizada, abscesso cerebral, infecções de ouvido, oculares, infecções de genitais masculinos, como tubo ovariano e infecção vaginal, em que os micro-organismos são micro-organismos originalmente encontrados na boca. Então, identificar estas infecções, essa microbiota e estabelecer a relação com outras infecções sistêmicas passam a ser de fundamental ação do cirurgião dentista que atende em hospitais. Esse é um caso clínico de uma garota que chegou num pronto-socorro de um hospital de serviço de SUS da Grande São Paulo, em que a queixa da paciente, da mãe da paciente, uma garota de 14 anos,
e que a queixa da paciente, que a paciente estava com um pouco de febre, um pouco prostrada, e que tinha embaixo, aqui na mandíbula, né, na região submandibular, essa área com uma mãe descreveu, uma bolinha que drenava pus e que a criança estava com um pouco de dor dentária. Quando nós examinamos a boca dessa garota, então, ela tinha um primeiro molar com uma grande cárie, com aumento de volume discreto para o vestibular, sem outras alterações. O dente doía ao toque. Quando nós usamos, então, uma radiografia, nós encontramos, então, uma área radiolúcida em toda a coroa do dente, comprometendo a polpa, e lesões já em periápice, que eram compatíveis com abscesso dento-alveolar com fístula extrabucal. Neste momento, então, que nós examinamos, a pergunta do plantonista do pronto-socorro para nós foi: e aí, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos prescrever cuidados para a dor, prescrever qual antibiótico nós prescrevemos para esse tipo de paciente. E quais serão efetivos? Ele tem ação intravenosa? Tem disponibilidade intravenosa? A topografia dessa infecção cobre mais anaeróbicos, gram-negativos, gram-positivos? E qual será a conduta do cirurgião dentista? Então, a conduta aqui era fazer a remoção do foco de infecção, né? Fazer o tratamento com antibiótico e, posterior, então, o tratamento dessa fístula. Vejam que essa é uma decisão que tem que ser tomada rápida neste momento. E qual a relação dele, quais são as limitações dessas atuações diante agora de uma pandemia com o SARS-CoV-2, que é a pandemia da Covid-19? Primeira grande limitação é que o dentista precisa entender o que acontece no SARS-CoV-2, como é a evolução da doença, assim como todas as outras doenças que nós atendemos no hospital com relação à clínica médica. Então, primeira coisa, nós precisamos saber os momentos da doença, né? Existe a doença assintomática, a doença leve, moderada, a doença grave e a doença crítica. E nós precisamos entender que existe um momento de replicação viral e que ela acomete a boca e outros órgãos do paciente, mas principalmente cavidade oral e nasal, com a replicação viral e que faz um pico e que isso é um aumento na progressão dos sintomas, inclusive. Então, do paciente assintomático ou pré-sintomático para o paciente com doença leve e moderada, há um aumento da replicação viral e quando esse paciente fica crítico, já possivelmente não há mais a presença do vírus. Já o processo de inflamação começa na doença moderada, faz um pico na doença grave e diminui na doença crítica. Então, nesse momento, serão usados alguns medicamentos, como terapia antiviral, terapia anticorpos, imunoterapia, terapia anti-inflamatória. E dentro desse processo do conhecimento da doença, eu preciso entender os cuidados de transmissão, de contaminação, de infecção cruzada, que é quando você passa a infecção de um indivíduo para outro dentro do hospital, ou mesmo uma infecção onde você recebe do indivíduo doente e você fica doente também, e você pode replicar essa doença para outros colegas de profissão ou até para a sua família. E saber que essas condições de doença e de terapia podem estar relacionadas com manifestações bucais. E quais seriam essas manifestações bucais e como tratar essas manifestações bucais agora durante de uma pandemia, evitando disseminar essa infecção para outros pacientes no ambiente hospitalar. Nesse artigo recente foi encontrada a relação das complicações respiratórias relacionadas com a COVID e a presença de substâncias inflamatórias na doença periodontal. Vejam que interessante, quando eu tenho uma inflamação local como uma doença periodontal, eu posso aspirar essa inflamação, essa bactéria, eu posso disseminar essa bactéria para a circulação, se isso se tornar uma infecção, e eu vou ter, dentro dessa inflamação, uma repercussão sistêmica dessa inflamação. E só o fato de ter repercussão sistêmica, mesmo sem infecção ou mesmo associada à infecção,
eu vou ter uma elevação de substâncias inflamatórias na circulação, como fator de necrose tumoral alfa, interleucinas, proteína C reativa e principalmente a interleucina 6 nos pacientes de Covid-19. E como nós todos já sabemos do que acontece com a Covid-19, é de que é uma doença inflamatória, depois que o vírus se aloja nos pulmões e se dissemina a doença pelo corpo, essa doença está relacionada com endotélio, com disbiose intestinal e com alterações do pulmão, mas é uma super complicação respiratória que se dissemina pelo corpo e que pode ter uma relação com uma inflamação periodontal. O grupo do Hospital das Clínicas, coordenado pela professora Maria Paula Siqueira, e que com os seus respectivos supervisores, né, mostrou um trabalho no ano passado, logo quando começou a pandemia, foi um dos centros que mais atendeu pacientes com Covid em unidade de terapia intensiva, em ambulatório, em enfermaria, e fez uma distribuição do suporte do serviço, que é o maior serviço de odontologia hospitalar do Brasil, fez o suporte da divisão no suporte a esses pacientes durante a pandemia e como atuar, um critério de atuação para estes pacientes dentro da limitação da pandemia. Então, para os pacientes de ambulatório, tinham pacientes não COVID e precisava saber se esses pacientes realmente tinham um risco ou não de serem contaminados ou de trazer contaminação, e isso era feito através de uma triagem, dando prioridade para pacientes oncohematológicos e pré-transplantes, que são pacientes que vão estar imunossuprimidos, que precisariam de um suporte. Os atendimentos ambulatoriais foram de urgência, emergência e de liberação para a realização de químio, radioterapia ou de transplante de órgãos ou tecidos, o acompanhamento e, é claro, o momento oportuno, dependendo da dinâmica do hospital. Nós vivemos agora um momento de um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim existem quase 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil de Covid. Nos pacientes em enfermaria, tanto pacientes Covid como não Covid, o controle desses pacientes com os critérios de cuidado de EPI, os critérios de biossegurança, dando suporte principalmente às dores odontológicas e a infecções de grande porte e uma orientação desses cuidados. E na UTI existia, então, naquele momento, uma maior necessidade de demanda, principalmente nos pacientes de longa permanência, proporcionando conforto ao paciente e suporte aos outros profissionais da UTI. Quais foram as principais alterações encontradas nesses pacientes? Sangramentos orais, trauma de tecido mole, avulsões dentárias pela intubação, babação nos quadros neurológicos e a boca seca também era encontrada por causa dos medicamentos. Vejam que nenhuma dessas condições estava relacionadas ao COVID, mas sim às complicações desses pacientes que foram internados. E os principais procedimentos realizados foram suturas, prescrição de antifibrinolíticos para os controles de sangramentos, placas para a proteção dos traumas em tecido moles, medidas secativas para a barbação e hidratação para os pacientes que estavam com hipossalivação e com secura bucal. Aqui são alguns exemplos de paciente com babação, onde há um acúmulo de drenagem de saliva, uma saliva mais espumosa pela boca, pelo nariz, o que passa a ser um risco de aspiração para o paciente, um desconforto muito grande, não é? Os pacientes intubados com traumatismo bucal criando estratégias de diminuir os traumas, e são pacientes que têm uma anticoagulação e ter um processo de cuidados para os sangramentos, para fazer hemostasia, e aí se vinham os achados bucais. Muitos diagnósticos foram feitos nesse momento. É claro, para cada uma das procedimentos, tinham propostas terapêuticas muito pontuais, que são as propostas de protocolos do Hospital das Clínicas, né? Aqui alguns exemplos que nós podemos ver de traumatismos, tanto de dentes cortantes, né, como às vezes de dispositivos, não é? Aqui nós podemos ver os traumas que acontecem nesse grupo de pacientes. Mas, dentro desse perfil, desse cenário,
houve uma curiosidade muito grande para saber se as lesões eram de Covid diretamente ou eram lesões de quaisquer pacientes que são internados em terapia intensiva com internação prolongada ou com quadros de infecção muito agudas. E como nós podemos ver nesse artigo do ano de 2020, encontrava-se lesões por herpes, glossite migratória benigna, que é a língua geográfica, presença de candidíase. Quer dizer, não eram lesões da COVID, mas sim infecções secundárias ou condições de estresse que poderiam acometer a esses pacientes. Nesse grupo do ICESP, mostrou aqui algumas lesões bucais, né, que não são lesões de COVID, não é? São lesões que nós vemos em quaisquer pacientes internados em UTI com complicações de inflamação, com longo período de internação, com traumatismo bucal, com presença de infecções oportunistas ou ressecamento bucal. Então, não podemos confundir, né, uma causa de COVID com a relação com as outras manifestações que são comuns em pacientes com grandes infecções, com grandes processos inflamatórios. E aqui, mais uma vez, é claro que um paciente com COVID com múltiplas complicações, como uma insuficiência respiratória, intubado, com comprometimento renal, um comprometimento hepático, essas manifestações bucais serão mais comuns e mais pertinentes. Nós estudamos os pacientes que começaram com COVID e no início da manifestação da COVID, que não estavam internados, desenvolveram úlceras bucais parecidas com afta. Outros estudos também mostraram isso, que parece que isso acontece realmente num período logo após o início da pandemia. E nós estabelecemos cuidados, né? Aqui a proposta de um produto à base de uma potente ação anti-inflamatória tópica, fazendo uma redução dos sintomas em poucos dias, para que isso não seja uma limitação de alimentação, um foco de infecção para estes pacientes. Isso faz parte dos cuidados dos pacientes com relação à COVID-19. Depois desse estudo, ficou muito mais claro entender que é um estudo que saiu na Nature Medicine, que tem, inclusive, um colega brasileiro que mora em San Diego, que é um pesquisador importante, que é o Dr. Marcelo Freire, que é um periodontista, se tornou um pesquisador importante, mostrando que os sinais de infecção estavam relacionados à boca e à saliva, e hoje muitos outros estudos têm, né? Esse é um artigo deste ano, mostrando como essas lesões, como perda de paladar, boca seca, lesões da mucosa, úlceras, erantema e máculas, poderiam eram mal compreendidos na relação com o SARS-CoV-2. O que eles fizeram? Estudaram um modelo chamado de single cell de RNA, coletando material de vários lugares da boca, como trígono retromolar, palato mole, palato duro, pilar amidaliano, mucosa jugal, dorso da língua, borda lateral da língua, vêntrice da língua, mucosa labial, gengiva, e encontraram nesses lugares, no epitélio, a presença de marcadores, como proteínas como enzima conversora de angiotensina 2 e o TMPRSS2, 4 e 1D, mostrando a presença do SARS-CoV-2 nas glândulas salivares e nesses tecidos armazenados durante o período de alta infectividade, que acontece naquela fase inicial, que são os primeiros 7 dias, depois começa a reduzir nos demais dias, quando chega a 14 dias não se encontra mais o vírus, principalmente na mucosa oral. E esse período é o período em que esses micro-organismos, né, esse vírus estará também sendo contaminante na saliva. E essa é a grande limitação no suporte aos pacientes críticos. Essa limitação pode, inclusive, exigir, pelo suporte, para que não haja contaminação, um suporte de teleodontologia com outros colegas no diagnóstico, na proposta de cuidados,
a partir do momento que se tem um diagnóstico da boca, principalmente para evitar o trânsito dos profissionais para fazer o diagnóstico e para o suporte desses pacientes. Então, a teleodontologia se tornou muito importante nesse período também. Para os profissionais que atuaram em ambiente hospitalar na odontologia com relação à Covid, uma das questões mais difíceis foi a busca pelo equilíbrio emocional. Vem aí agora alguns casos, né, alguns cuidados desses pacientes num processo de deshospitalização, que é quando os pacientes, então, muitos desses pacientes ficaram sequelados, e hoje o processo de deshospitalização leva muitos desses pacientes a precisarem de atendimento domiciliar. E isso exige um outro tipo de aprendizagem ou de conhecimento do cirurgião dentista para que ele consiga dar o suporte às sequelas desses pacientes, principalmente vinculados à pandemia. E, é claro, nós temos também os pacientes que não passaram, que não tiveram Covid, mas que precisam desse suporte domiciliar, e isso exige um outro cuidado e faz parte do processo da odontologia hospitalar. Bem, para encerrar nesse momento, nós vamos apresentar alguns casos clínicos não Covid, mas que estão relacionados com odontologia hospitalar, que são interessantes para que fique claro para os colegas como funciona esse tipo de suporte. O caso 1 é de uma paciente leucoderma do sexo feminino, com 15 anos de idade, que teve uma hepatite fulminante no hospital privado da Grande São Paulo, por medicamento, a hepatite fulminante, e estava aguardando um transplante de fígado com urgência, né? Laboratorialmente, agora nós vamos fechar aqueles conhecimentos que nós passamos na teoria para os colegas, mostrando como é que nós avaliamos esses pacientes. Então, sabíamos da condição médica, tínhamos uma avaliação laboratorial mostrando anemia, plaquetopenia, elevação do tempo de protrombina, de tromboplastina parcial ativada e as enzimas hepáticas, quer dizer, um paciente com alteração, com risco de cardiopatias, com manifestações bucais da anemia, com risco de sangramento pela hemostasia, alteração da hemostasia primária e secundária. E qual que é a queixa bucal dessa paciente? Um sangramento bucal, e ela estava usando um aparelho ortodôntico com 15 anos, muito normal, e tinha dor bucal. Clinicamente, nós encontramos uma paciente com icterícia, muito importante, inclusive com urina cor de Coca-Cola, e dentro da boca era essa condição: queilite angular, associado a um traumatismo bucal, sinais de sangramento bucal, um aparelho cheio de sangue e machucando toda a mucosa. Neste momento, então, a nossa conduta era remover, então, esse aparelho, certo? Limpar essas colas dos bractes para não traumatizar, remover as bandas ortodônticas que estavam estimulando o sangramento e acumulando micro-organismos e reduzir o trauma e o sangramento bucal, né? Essa paciente, então, acabou o sangramento oral, cessou a dor e o trauma da paciente, que facilitou a higiene oral e encaminhou essa paciente para o transplante de fígado. Essa é a ação do cirurgião dentista num paciente para transplante de fígado. Esse é o caso 2 de uma paciente do sexo feminino de 13 anos, uma paciente oncológica com osteosarcoma em úmero, fazendo um tratamento com altas doses de um medicamento que faz parte do protocolo quimioterápico, né, que é o metotrexato, que é um medicamento com alta toxicidade, e nós começamos a avaliar o paciente. Nós ficamos 7 dias após o laser terapia e 10 dias após a quimioterapia, quer dizer, nós começamos o laser 3 dias após o início da quimioterapia, quer dizer, já tinha manifestação bucal. Aqui, 13 dias, vejam que acompanhamos a paciente por 21 dias até preparar para a nova quimioterapia. Olha a primeira vez que nós somos chamados, né? Isso é a ação da metotrexato, que provocou todas essas lesões, crostas e úlceras bucais. Essa paciente não conseguia fechar a boca e não conseguia engolir a própria saliva. Então, nós estabelecemos protocolo de higiene oral adequada, hidratação e umectantes labiais, aplicação de laser,
produtos de analgesia, prescrição de opioides, e vejam que essa paciente foi melhorando, aqui já estava bem melhor, 13 dias após os cuidados, não é? Veja que as crostas já tinham diminuído bastante, ainda tinha dificuldade para engolir a saliva. Aqui já estava bem melhor, desculpa, ali eram 7 dias, aqui 13 dias já conseguindo fechar a boca, mas ainda com as lesões. E aqui 18 dias após a laser terapia, os cuidados bucais, e aqui 21 dias ficando pronta para receber uma nova quimioterapia. Muito gratificante poder cuidar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O terceiro caso, um abscesso dentoalveolar agudo num paciente cardiopata grave em hemodiálise, mostrando aí mais uma vez aí o quão amplas são as áreas de suporte a esses pacientes, né? Esse é um artigo que foi um caso que foi publicado na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, um paciente do sexo masculino de 47 anos, que tinha uma queixa de dor dentária, tinha uma doença renal crônica há 2 anos, hipertensão, diabetes, anemia, insuficiência coronariana, com um flutter atrial, uma arritmia importante, com aterosclerose e já tinha complicação dos diabetes, como o pé diabético. Tomava como medicamento um quelante de cálcio, ou um repositor de eritropoietina pela anemia, tomava também hidróxido de ferro pela anemia, complexo B, tomava antihipertensivo, insulina para o diabetes, para hipercolesterolemia, mais 3 antihipertensivos, uma medicação para dor, tomava um anticoagulante, um antiarrítmico, um cardiotônico e um sedativo. Era um paciente extremamente complexo, né? A partir daí, então, nós fomos ver o paciente, ele tinha saburra lingual, tinha linfadenopatia regional, uma higiene oral muito ruim, e tinha cárie no terceiro molar, com pericoronarite, supuração via sulco gengival. No hospital, nem sempre nós temos radiografias panorâmicas, e nem sempre teremos radiografias periapicais. O que nós vimos nessa radiografia lateral de face é uma cárie profunda com uma área radiolúcida na distal e no ápice desse dente. Laboratorialmente, ele estava com a glicemia de 168, uma ureia elevada, creatinina muito alta, uma anemia importante com hemoglobina e hematócrito baixos e um tempo de atividade de protrombina elevado por causa do uso do anticoagulante do Marevan, né? Tendo um RNI de 5,63, que indicava um alto risco de sangramento. Dentro dessa condição, nós então, estabelecemos um protocolo de prescrição de antibiótico e redução da microbiota bucal, discutimos com cardiologista e nefrologista, fazendo a interdisciplinaridade para fazer uma terapia de ponte, que é substituir a varfarina com suspensão, mas mantendo a anticoagulação para não ter um evento tromboembólico, chegando a 24 horas antes do procedimento, com um tempo de protrombina com RNI de 2,83, e o anestesista considerou esse paciente ASA 4, com alto risco de mortalidade perioperatória. Nós, então, fomos para o centro cirúrgico com anestesia geral, fizemos a extração do dente 38, fizemos medidas hemostáticas locais, mesmo com um IRNI mais baixo, continuamos com antibiótico terapia, e essa era a condição do dente que foi removido. Isso foi 24 horas após, o paciente foi para a UTI após o procedimento, por pedido de vaga na UTI pela complexidade do caso, 24 horas após conseguimos dar a alta da UTI, ele não tinha sangramento, não tinha sinais clínicos de infecção, isso aqui é decorrente do trauma, essas placas brancas pelo trauma, pela imitação de abertura bucal. Considerações finais para esse caso, que focos infecciosos odontogênicos em cardiopatas graves com várias comorbidades exigem uma abordagem multiprofissional, uma conduta adequada e escolher o melhor momento para o paciente. Um quarto caso, um paciente com 8 anos, do sexo masculino, esse sim internado em UTI pediátrica, com 14 dias de internação, com dor para deglutir, perda de peso, sangramento gengival espontâneo, com vômitos, porque estava recebendo quimioterapia. No hemograma, então, ele tinha diminuição dos neutrófilos, diminuição das plaquetas e uma anemia importante.
e ele tinha um diagnóstico de uma leucemia aguda tipo M5, mieloide aguda tipo M5, que é uma leucemia grave. A condição bucal desse garoto era essa: crostas, petequias, úlceras bucais, aumento de volume gengival, necrose de papilas, úlceras bucais, sinal de sangramento bucal. E aí nós fazemos os seguintes diagnósticos: herpes labial, ressecamento bucal, petequias, um infiltrado de leucemia gengival, já com gengivite necrosante aguda, úlceras bucais por causa da mucosite oral pela quimioterapia e, é claro, pela leucemia, inflamação gengival, sangramento oral. Além disso, ele tinha um primeiro molar que estava semi-erupcionado com uma pericoronarite grave, com uma área de necrose, com aumento de volume e que levava também a febre desse paciente muita dor. Como condutas, nós estabelecemos, então, a lubrificação do lábio com lanolina, né, para evitar aí uma agressão ao lábio, uma substância para reduzir microbiota bucal, aplicamos um antifibrinolítico para reduzir o sangramento, fizemos laser, higienizamos adequadamente a boca com orientação da enfermagem, e a decisão era se fazíamos biopsionando aquela gengiva, sabendo que era um infiltrado leucêmico gengival que poderia regredir com a quimioterapia e não estava bem laboratorialmente, nem clinicamente, nós optamos por deixar. Com a quimioterapia, reduziu o tamanho da gengiva, com os cuidados acabou o sangramento, reduziu a dor, reduziram as úlceras, mas essa criança, no lugar do primeiro molar, por não poder fazer o procedimento, teve sepse e evoluiu a óbito, né? Nós podemos fazer, então, aí, entra o cuidado paliativo como uma das partes dos cuidados da odontologia hospitalar. E como último caso, um garoto de 2 anos de idade, que nasceu com parto prematuro, com várias intubações orotraqueais, teve uma broncopneumonia com uma atelectasia secundária, não expandiu o pulmão, precisou tomar muito corticóide, que levou a uma síndrome de Cushing, teve infecção generalizada, dependia de aparelhos para respirar e usava medicamentos, protetor gástrico, diurético, 2 corticoides e um antihipertensivo, com 2 anos de idade. A queixa da equipe médica, da fonoaudiologia, da enfermagem e da família é de que tinha um aumento de volume da gengiva e que não tinha dentes, com 2 anos. Portanto, o garoto não conseguia comer. Esse era o paciente. Esse era o Caio, estava num cenário de UTI pediátrica, né, vem respirando por traqueostomia, e a condição bucal era essa: um aumento de volume gengival, uma área lobulada, sem dentes, com 2 anos de idade, que não conseguia comer nada, né? A radiografia feita à beira do leito, né, com um aparelho de radiografia convencional, não o médico, nós vimos que tinha dentes, era tudo que nós conseguimos saber e que nós conseguimos visualizar. Aí nós fizemos um procedimento cirúrgico para encontrar, pelo menos nessa região dos incisivos, se realmente conseguimos visualizar os dentes. O anátomo patológico, na coloração por hematoxilina e eosina, conseguimos ver que era uma área muito pouco vascularizada, bem fibrosa, não é? E a marcação negativa de um dente, né, com presença de sangramento por causa da biópsia e um material amorfo. E aí nós conseguimos expor os dentes do Caio, né, para a alegria da mãe que viu os dentes do Caio pela primeira vez. Então isso foi um momento de muita alegria. Depois foram feitas outras cirurgias para repor os outros dentes. E era um cisto de erupção. Quais são ações nossas? Olhar além da higiene oral. Vejam que nós não falamos quase nunca de fazer só a higiene oral dos pacientes. Cuidar para não supervalorizar a presença do dentista no hospital, mas também não superdesvalorizar. Isso exige um conhecimento, embasamento científico muito grande. Nós precisamos para avaliar esses pacientes, para confirmar ou excluir alguma necessidade bucal de procedimento, né, ou de infecção. E, na execução dos procedimentos, levar sempre em consideração: é necessário, mas é oportuno? Será que esse paciente tem condições de receber o tratamento? Bem, esse é o cenário que nós vivemos na odontologia hospitalar, as limitações que tivemos e ainda temos na pandemia. Esses são alguns livros para poder estudar e referenciar o que nós estamos falando para vocês, para que vocês possam embasar cientificamente.
E eu quero agradecer, em nome aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, a oportunidade, o convite do professor Keller De Martini e da comissão organizadora da jornada da Unimes, e colocar-me à disposição com essa aqui é a Faculdade de Odontologia de Bauru, um lugar onde estamos aqui dispostos a recebê-los para uma visita, para fazer uma pós-graduação, um curso de aperfeiçoamento, onde está aqui os meus contatos, o e-mail, o site aqui da faculdade e o meu contato de Instagram para aqueles que quiserem seguir, onde eu posso postar, onde eu posto informações técnicas científicas de eventos sobre a nossa área. Eu agradeço, então, a oportunidade e espero que vocês tenham um excelente evento e que a área de odontologia hospitalar seja uma opção a mais de profissional para os colegas que estão nos assistindo. Um forte abraço a todos.